Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 41, capítulo 41. Vamos ler apenas o verso 33. Liderança deveria ser uma disciplina nas escolas e universidades. Eu vou dar continuidade à mensagem que eu comecei essa manhã sobre o líder 360 graus. O líder que lidera seus líderes, que lidera seus pares e lidera seus subordinados, aqueles que trabalham com ele. Enfim, o livro O Líder 360 Graus, do Dr. John Maxwell, foi considerado o livro do ano de 2008 de negócios no mundo, estando no topo como o primeiro e o melhor livro escrito sobre liderança. Gênesis 41, verso 33. Portanto, procure Faraó agora um homem entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Na lei do processo, John Maxwell diz que liderança não é um evento, é um processo. E ele me disse que alguém perguntou a ele se um líder nasce líder, e ele responde que nunca conheceu um líder que não tenha nascido. Em casa você entende, né? O líder 360 graus, liderança 360 graus, é o aspecto da liderança de estar à frente, ainda que você esteja em uma posição intermediária na sua organização. John Maxwell diz que 99% de toda liderança não provém de cima, mas dessa zona intermediária. Então você não tem que ser o líder principal para liderar eficientemente. Então qual é a chave? Aprender a desenvolver a sua influência do lugar onde você se encontra na organização ou no ministério, ao tornar-se um líder 360 graus, porque liderança não é posição, não é título. Um lugar no topo não faz de ninguém um líder. A lei da influência afirma que a verdadeira medida da liderança é a influência, nada mais, nada menos. Outra frase é que se você diz que está liderando e não tem ninguém te seguindo, você só está passeando. Temos Jetro e Moisés, que não tinham uma posição oficial dentro da liderança de Israel e que foi decisivo para que Moisés pudesse tomar decisões que levaram Israel a um lugar melhor e toda a nação foi abençoada por um homem que não tinha uma posição de liderança oficial na organização dos líderes de Israel. Algumas pessoas parecem pensar que se entrarem numa cabine de comando de um avião, o fato de estarem ali as tornará automaticamente um piloto. Tornar-se um bom líder é um processo que dura uma vida toda e não há nada automático nisso. Liderança se aprende nas trincheiras. Se alguém não desenvolve suas habilidades de liderança, muito provavelmente vai se tornar um estorvo, como Saul, que não cresceu, que não se desenvolveu, foi ungido a rei e ficou ali, por ali, sobrevivendo. Enquanto Davi estava treinando, se equipando, se aprimorando, afiando o seu machado, afiando suas habilidades. Quando chega a oportunidade, já é muito tarde para você se preparar. A posição não faz o líder, é o líder quem faz a posição. A lei da conexão diz, antes de pedir a mão, os líderes tocam o coração. Nós lideramos ao servir e servimos ao liderar. Servimos com corações de reis e reinamos com corações de servos. Então você não tem que ser o líder principal para fazer a diferença. Seu trabalho pode ser liderar nessa zona intermediária. Então siga-me, estou logo atrás de você. Tem delay, vai chegando.
Então existem 7 desafios. Hoje eu falei de manhã sobre os mitos da liderança, e hoje eu quero falar sobre os 7 desafios que os líderes intermediários enfrentam. O primeiro é o desafio da tensão, a prisão de ficar na metade da escalada. Não saber, na verdade, o que fazer por vezes. Então aqui vão 5 sugestões. Determine o grau de autoridade e responsabilidade que lhe foi otorgado pela pessoa que está acima de você. Defina isso. Aceite o fato de que você pode receber reconhecimento e apreciação limitados. Saiba que os seus líderes superiores esperam de você. Nunca abuse da confiança. E tenha iniciativa sem passar dos limites. O estudo bíblico do caso é de Joabe. Está lá em 2 Samuel. Joabe era um dos homens mais fortes, e Davi tinha esse homem como um comandante do seu exército. E por muitos anos ele serviu Davi de maneira leal, fiel, mas em determinadas ocasiões ele ultrapassou os seus limites e esqueceu a quem estava servindo. Quando Davi mostrou misericórdia a Abner, o general, um antigo inimigo, Joabe ficou em desacordo com Davi e esperou um momento para conspirar e matar Abner. E no final, as ações de Joabe lhe custaram tudo, porque ele abusou da confiança. Ele abusou da confiança ao ignorar os desejos do seu líder, ao fazer justiça com suas próprias mãos, ao levar a cabo o seu plano secreto, ultrapassar sua autoridade e servir seus próprios interesses. Então, o primeiro desafio, esse desafio de você saber onde está na escalada. E o segundo é o desafio da frustração, onde você tem um líder ineficiente. É incrível trabalhar com uma tampa na cabeça. Existem muitos líderes ineficientes hoje. Alguns deles são muito inseguros, líderes sem visão, líderes incompetentes, líderes egoístas, líderes controladores. John Maxwell sugere os seguintes passos ao serem tomados quando se está seguindo um líder ineficiente. Desenvolva uma relação firme com o seu líder. Identifique e aprecie as fortalezas, a força do seu líder. Comprometa-se a agregar valor às fortalezas de seu líder. Exponha a seu líder bons recursos de liderança. Influencie-o. Consolide publicamente seu líder. Recorde que você também tem áreas cegas e dê a seu líder soluções e não problemas. O estudo de caso bíblico é de Daniel, que estava sob a liderança de reis muito ruins. O caráter e a valentia de Daniel foram qualidades óbvias quando serviu a Deus numa terra estrangeira. Isto chamou a atenção dos oficiais da Babilônia, e Daniel tornou-se um homem de influência no reino. Ele deixou um legado e uma influência poderosa, apesar de ter servido a 3 reis que estavam longe de serem líderes ideais. Então, quais foram as chaves da sua efetividade? Daniel foi um homem de integridade. Serviu com o compromisso de fazer tudo da melhor forma, com excelência. Era um homem de oração e identificou-se com a necessidade dos outros. O terceiro desafio é o desafio da orquestra. Um só músico e muitos instrumentos. Líderes intermediários devem realizar inúmeras tarefas, mudando frequentemente suas prioridades e com o tempo e recursos limitados. O líder 360 graus usualmente enfrenta o desafio da orquestra. Ele tem que aprender a tocar alguns instrumentos. Eu não tinha muitas habilidades pastorais no início, há 30 anos atrás, quando comecei o ministério. Eu tive que aprender muitas coisas. Com a minha natureza muito dominante, eu não conseguia ouvir uma pessoa por 2 horas falando, tentando contar uma história inteira. E confesso a você que até hoje eu não consigo. Eu sou muito prático, muito objetivo. Isso é uma habilidade e pode se tornar um defeito. Então, a seguir estão algumas sugestões para lidar com esse desafio. Lembre sempre que instrumento você está tocando em uma situação específica. Quando mudar de instrumento, não mude de personalidade. Não ignore nenhum instrumento que seja sua responsabilidade tocar. Mantenha-se flexível em todas as áreas. Veja a história de José. Quando José foi colocado em um alto posto no Egito, pode-se dizer que também tocou vários instrumentos. Em cada situação atuou de acordo com o instrumento que tocava no momento. Como o segundo no comando, José serviu fielmente a Faraó,
resolvendo problemas. Como irmão, estendeu seu perdão para aqueles que o maltrataram. Como filho, demonstrou preocupação e compaixão pelo seu pai. Como pai, esforçou-se em instruir seus filhos nos caminhos do Senhor. José não foi o primeiro líder em momento nenhum da sua vida, mas ele alcançou o máximo do seu potencial sendo um líder 360 graus, porque ele não era o primeiro na casa do seu pai, pelo contrário, era o 11º. Ele não foi o primeiro na casa de Potifar, nem na prisão onde estava. Ele não era o primeiro no Egito, era vice-rei, apesar de o líder dele o considerar como seu próprio pai, porque tudo quanto José falava, Faraó fazia. Esse é o líder que liderava para cima. O quarto desafio é o desafio do ego. Geralmente está escondido quando se está em um nível intermediário. É normal para qualquer pessoa desejar ser reconhecida, não é verdade? Mas poucas vezes líderes intermediários recebem o crédito e o reconhecimento que eles desejam ou que merecem. Isso pode doer o ego. O desafio é manter-se contente enquanto está contribuindo. Contentamento é uma grande chave da vida, porque contentamento define gratidão. Ser contente com o que você recebeu te capacita a receber o mais de Deus. Mas tem gente que sempre está insatisfeita. Nada do que acontece vai poder dar a elas o que elas estão à busca, porque para elas a felicidade sempre está no futuro e nunca no presente. Aprenda a ser feliz agora com o que você tem, e Deus vai te recompensar com mais e mais que você ainda não sabe que tem, mas que está a caminho de se manifestar. Então, algumas sugestões. Concentre-se nas suas atribuições, nas suas atividades, mais do que nos seus sonhos. Aprecie o valor da sua posição na organização. Encontre satisfação em saber que fez um bom trabalho. Lembre-se que a boa liderança sempre é reconhecida em seu devido tempo. Imagine Judas, que estava insatisfeito de ser um dos discípulos de Jesus. E ele queria mais. Ele vendeu Jesus por 30 moedas. O caso aqui é de José e o chefe dos copeiros. A declaração em Gênesis 40 diz que o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, dele se esqueceu. Que doloroso isso deve ter sido para José, mas seu coração de servo ultrapassou a necessidade de um tratamento justo ou de reconhecimento. José mostrou um interesse genuíno pelos outros presos, interpretou o sonho do chefe dos copeiros, declarou sua inocência a ele, pediu ao chefe dos copeiros que intercedesse por ele a Faraó. José foi esquecido pelo homem com quem fez amizade, e 2 anos depois José recebeu o reconhecimento que merecia. Quinto, o desafio da realização. Aos líderes interessa estar na frente e não no meio. As pessoas têm o desejo natural de progredir, elas desejam causar um maior impacto. E John Maxwell ensina que com as atitudes e habilidades corretas, um líder 360 graus pode influenciar uma organização inteira, sem importar que posição ele tenha dentro dela. José abençoou o Egito inteiro, abençoou o mundo inteiro, não sendo o líder principal. Ele afirma que o líder pode fazer 5 coisas para melhorar a sua realização no meio da organização. Então, desenvolva relações sólidas com a pessoa-chave de influência. Defina a vitória em termos de trabalho em equipe. Ponha o sucesso da equipe acima do seu sucesso pessoal. Comprometa-se a ter uma comunicação contínua com os líderes e aceite sua responsabilidade e continue crescendo. Caleb não foi o líder principal de Israel. Ele estava entre os 2 espias que fizeram a leitura certa do momento. Mas na hora de ser celebrado, contemplado, foi Josué que foi escolhido para ser o substituto de Moisés. E Caleb continuou fazendo o seu trabalho como segundo. Caleb era amigo de Josué e seu companheiro de ministério. Quando Josué foi nomeado sucessor, Caleb não se queixou. Pelo contrário, continuou servindo com excelência e foi atrás da sua montanha. Aí, Deus tem uma montanha com seu nome escrito nela. E o que Caleb aprendeu? A liderança não é um assunto de posição, mas de disposição. A liderança não é um assunto de idade, mas de atitude. A devoção a um dever deve ser reconhecida no seu tempo. No seu tempo.
Diz o autor de Gálatas, Paulo, que se você não desfalecer, no seu tempo você vai colher. Diga para o seu irmão, existe uma colheita para você nesse tempo. Então, minha pergunta, você está comprometido com o sucesso da sua equipe ou com o seu sucesso pessoal? O desafio da visão, é mais difícil apoiar a visão quando você não está à frente, no sentido de que você a apresentou, de que você a construiu, de que você a desenhou. Mas um líder 360 graus, altamente eficaz, deverá tornar-se o promotor e defensor de uma visão diferente da sua. A visão começa com uma pessoa, mas se realiza com muitas pessoas. Em certas ocasiões, os líderes intermediários ousam atacar e criticar a visão por uma ou mais das razões seguintes: não participaram da sua criação, não a compreendem, não estão de acordo com ela e não sentem que sejam necessários para alcançá-la. E não estão prontos para a visão. Os associados do apóstolo Paulo, Barnabé, Timóteo, Marcos, Silas, abraçaram a visão que Paulo apresentou e defenderam-na com o seu sangue, suor e com as suas vidas. Porque o sonho era de Deus, era irresistível em seu tamanho e alcance, era de importância eterna e mudaria o mundo. Sétimo, o desafio da influência. Gerenciar os outros, além da sua posição, não é fácil. Se você é um líder intermediário, deverá aprender a exercer influência com aqueles que não se reportam a você. Mas o orgulho não tem amigos. A capacidade de se relacionar com os outros depende muito do seu quebrantamento, da sua humildade. Pessoas que não são boas em relacionamentos podem ser tímidas, ok, mas por muitas vezes elas são muito orgulhosas. Dê um sorriso para o seu irmão, fala, está tenso, mas vai ficar bem. Líderes 360 graus pensam da seguinte forma: desejo uma posição que faça com que as pessoas me sigam desejo tornar-me uma pessoa que os demais desejam seguir. Liderança é influência. E se você não consegue influenciar as pessoas, você ainda não conseguiu ser um líder. Se as pessoas não o seguem onde você se encontra agora, não o seguirão depois aonde quer que você esteja se dirigindo para o futuro. John Maxwell diz que as pessoas seguem o tipo de líder. As pessoas seguem os líderes que se preocupam com elas. Ele diz que há 3 coisas que um liderado quer saber do seu líder. Primeiro, você tem competência, você consegue me ajudar? Segundo, você tem empatia, você se importa comigo? Terceiro, posso confiar em você? Você tem caráter? Sim, eu gosto do silêncio. Significa que você está pensando. Então aprenda a pensar na influência e não na posição. Influência é a fluência por um propósito. Tem muita gente querendo influência, mas influência tem um propósito e não é o seu ego. Quantos estão em casa aqui hoje? Então a sua influência cresce ao formar relações embasadas na confiança. E confiança é a nossa moeda. Lealdade não garante você dentro de um time bem sucedido, mas deslealdade tira você automaticamente. Valorizar as pessoas como indivíduos, crer nas pessoas, escutar o que os outros têm a dizer, entender o ponto de vista dos outros. Eu estava ouvindo o Jordan Peterson esses dias dizendo que a chave de você lidar com essa mentalidade, essa disfunção cognitiva chamada esquerdismo, é você tentar entender por que as pessoas pensam como pensam. Isso exige empatia. Liderança é ajudar as pessoas a serem melhores do que são. Apoiar os demais durante situações difíceis. Iniciar relações positivas e dar aos outros o poder para liderar. Então nós temos Samuel. Samuel é alguém, um profeta, que consegue ter tanta influência sem ter uma posição oficial. Em Israel, eles buscavam Samuel para tudo, para palavras de direção, para recuperar a arca, para oferecer estratégias, para derrotar os inimigos e para escolher um rei.
E a sua influência cresceu tanto que, quando o rei Saul fracassou em sua liderança, Samuel o destituiu do seu ofício. Imagine ter essa autoridade de tirar um rei de seu trono. Samuel foi um homem de impacto porque identificou-se com as pessoas, sabendo quando ser severo e quando ser compassivo. Não estava motivado pelo poder, e sim pelo servir. Falava com convicção e compaixão. Era um mordomo fiel de tudo que Deus lhe havia confiado. E os líderes que mostram grande competência podem influenciar os que estão acima deles. Nesse sentido, eles se tornam líderes de líderes. Agora, liderar o seu líder é um aspecto da liderança 360 graus. Liderar os seus pares, os seus companheiros, é o segundo ponto e é um outro desafio. Os princípios que os líderes 360 graus praticam para liderar lateralmente os seus companheiros são os seguintes: se a liderança para cima é siga-me, estou atrás de você, a liderança para o lado é siga-me, caminharei ao seu lado. E tudo o que as pessoas querem saber é se você é por elas. Se você é por elas. E você tem que convencer que você está ali por elas. Então diz a Bíblia que Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o a Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Para ter êxito como um líder que lidera lateralmente, você tem que dar-lhes razões para respeitá-lo, razões para segui-lo. Se você quer ganhar influência e credibilidade diante das pessoas que trabalham ao seu lado, você precisa de seguir alguns princípios. Primeiro, cuidado, interesse-se pelas pessoas. Segundo, aprendizagem, conheça as pessoas. Terceiro, apreciação, respeite as pessoas. Quarto, contribuição, agregue valor a elas. As pessoas deveriam ser melhores porque você está na vida delas. Quinto, expressão, afirme e anime as pessoas. Sexto, direção, influencie as pessoas. Sétimo, êxito, triunfe com as pessoas. Um líder não é aquele que cruza a linha de chegada. Um líder é aquele que cruza a linha de chegada e leva muitos com ele para vencer. É o livro do John Maxwell, Vencendo com as Pessoas. Então, em cada etapa da vida, você vê Josué sendo fiel na tarefa que recebeu. Porque a vida é feita de estações. E se você é fiel em cada estação, você vai chegar no topo daquilo que lhe foi atribuído. Em nenhum lugar a Escritura descreve Josué como um homem de poder intelectual, com talento extraordinário. Não, ele era só um bom servo que ficava aos pés do Monte Sinai, enquanto Moisés estava lá em cima. E que serviu a Deus de maneira honesta e sincera todos os seus dias. Então ele se tornou um líder excepcional, porque obteve influência ao servir fielmente e agregar valor àqueles que estavam acima dele, e do lado, e abaixo dele. Sob sua liderança, o povo de Israel entrou na terra prometida. É isso que um líder faz, ele entra na terra prometida com o seu povo. Quantos querem entrar na terra prometida? A Bíblia diz que Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué. Então, para ganhar confiança dos seus pares, complemente em vez de competir. Não há nada de mal com a competição, mas o problema é competir contra seus companheiros de tal forma que prejudica a equipe e a si mesmos. Então, competir ou complementar? Eis a questão. Competir é uma mentalidade de escassez, complementar é uma mentalidade abundante. Competir é primeiro eu, complementar a organização primeiro. Competir, a confiança se destrói. Complementar, a confiança se desenvolve. Competir, uns ganham e outros perdem. Complementar, todos ganham. Competir,
pensamento individual, minhas boas ideias. Complementar, pensamento coletivo, nossas grandiosas ideias. Competir, exclusão dos demais. Complementar, inclusão dos demais. O êxito de toda a equipe deve ser mais importante do que qualquer triunfo individual. Ganhar a todo custo afetará sua relação com seus companheiros. Se o seu objetivo é ganhar deles, então você nunca pode liderá-los. Diga para o seu irmão, confiança é a nossa moeda. Os discípulos de Jesus, diz os evangelhos, viviam em rivalidade entre eles. A mãe de Tiago, de João, apareceu diante de Jesus para dizer: Senhor, você está indo para a cruz morrer lá? Não, ela não disse isso, mas era isso que ele estava fazendo. Ele estava indo morrer na cruz. E eu quero pedir que o Senhor deixe meus filhos se sentar à tua direita e à tua esquerda no teu reino. E Jesus disse: mulher, você não entendeu nada. O apóstolo John Kelly diz: alguns apóstolos e líderes, eles têm uma visão errada de si mesmos a partir da sua mãe. A mãe deles convenceu eles que eles são tão especiais e querem se sentar à direita e à esquerda de Jesus. Tem gente ainda que é o filhinho da mamãe. O John Eldrick diz que o grande problema de alguns homens é que eles não foram emancipados pelas suas mamães. Um homem, para se tornar homem, tem que se emancipar. Dê um sorriso gostoso para a pessoa do seu lado e ver se está tudo bem com ele, se ele vai sobreviver até o final. Então eles estavam envolvidos em uma campanha para sentar-se à direita de Jesus em seu futuro reino. Depois da morte e ressurreição, da vinda do Espírito Santo, do Pentecostes, aconteceu uma mudança. A competição foi substituída por um compromisso de colaborar. Uma equipe se formou e os discípulos trabalhavam juntos para cumprir a grande comissão. E eles fizeram algo tão grande, porque ninguém estava atrás do crédito do que estava sendo feito. Nós podemos fazer coisas infinitamente poderosas, se não houver alguém que está querendo ganhar, sair na fotografia como o realizador, o pai do avivamento e o grande homem de Deus. Como você mantém o equilíbrio entre uma competição saudável e um forte compromisso para servir e agregar valor às pessoas? Segundo, para liderar seus pares, seja um amigo. Amigo é uma coisa que está em falta, mas amigos aparecem quando você precisa deles. E você não pode vencer os amalequitas se você não tiver amigos. Não tem jejum e oração que vence Amaleque. É Moisés em cima do monte com as mãos levantadas, Arão e Hur sustentando as mãos e Josué passando Amaleque ao fio da espada. O poeta Ralph Waldo Emerson escreveu: a glória da amizade não está na mão estendida, no sorriso amável, nem na alegria do companheirismo. Está na inspiração espiritual que surge daquele que descobre que alguém mais crê nele e está disposto a confiar nele. O meu resumo dessa perspectiva é: eu sou por você. Diga para a pessoa do seu lado: eu sou por você. As amizades são importantes porque a amizade é o fundamento da influência. Eu não consigo ser influenciado nem influenciar alguém em que nós não estamos conectados de coração, em que nós não acreditamos que nós estamos um pelo outro, em que existe desconfiança. A amizade é um marco do êxito. A amizade é um refúgio contra as tormentas da vida. Então, faça com que sua meta seja ser um amigo e não encontrar um. Então, a seguir, alguns passos. Seja um grande ouvinte. Esteja disponível. Tenha senso de humor. Encontre interesses mútuos. Diga a verdade quando os outros não o fazem. Jesus desenvolveu amizades ao colocar as necessidades dos demais acima das suas próprias. Correr riscos ao servir aos demais. Jesus ensinava as mulheres, ninguém tinha feito isso antes. Falar a verdade em amor, desenvolver um ministério de serviço para os demais. Servir te torna poderoso. Encontre a dor das pessoas e resolva-as. Você vai ficar rico com isso.
Ensinar o servir como o seu exemplo. Não é um discurso, não é uma retórica, não é uma fala, é uma vida que pega, que toma nas mãos e faz acontecer. Então caminhe lentamente no meio da multidão, seja acessível. Terceiro, para influenciar seus pares, evite a política do escritório. Jogar essa política é quando alguém muda quem aparenta ser ou o que faz normalmente para obter vantagem de quem tem o poder. São as intrigas palacianas, sempre jogando, puxando o tapete ou usando a cabeça dos outros como degraus para chegar onde quer. Pessoas oportunistas e pouco confiáveis fazem só o que as ajuda a ganhar. Tem gente que o seu time é ele mesmo. Cuidado com essa gente. Quem é seu time? Eu sou o meu time. Eu jogo para mim. E o resto que se dane. Não se importam com o bem-estar dos companheiros, com a sua organização. Parece que existem duas maneiras principais para que as pessoas avancem em uma organização: a política ou a produção. Note a diferença. Pessoas que apoiam na produção dependem do seu crescimento. Pessoas que se apoiam na política dependem de quem conhecem. Pessoas de produção têm foco no que fazem. Pessoas que se apoiam nessa política têm foco no que dizem. Pessoas que têm foco na produção tornam-se melhores do que parecem. Pessoas com foco na política parecem melhores do que são. Pessoas com foco na produção provêm solidez. Pessoas com foco na política buscam atalhos. Pessoas com foco na produção fazem o que é necessário. Pessoas com foco na política fazem o que é popular. Pessoas com foco na produção trabalham para controlar seu próprio destino. As outras deixam que os outros controlem seu destino. Pessoas com foco na produção desenvolvem até alcançarem o próximo nível. Pessoas com foco na política esperam que se lhes deem o próximo nível. Aqui estão alguns meios de ser confiável. Quantos querem ser confiável? Diga para o seu irmão do seu outro lado, diga: confiança é a nossa moeda. Primeiro, evite a fofoca. Se as pessoas procuram você para fazer fofoca, é porque você tem ouvidos abertos para isso. Então você não é de confiança. Segundo, afaste dos argumentos mesquinhos. Terceiro, defenda o que é correto e não o que é popular. Quarto, analise todos os ângulos dos assuntos. Quinto, não proteja seu território. Sexto, veja o quadro completo. Sétimo, diga sempre a verdade. As pessoas grandiosas falam de ideias. As pessoas medianas falam de si mesmas. E as pessoas insignificantes falam das outras. É Amã, o malvado, que tramou a destruição do povo judeu. Ele estava disposto a jogar sujo, da pior maneira, com o objetivo de ganhar vantagem. Ao final, sua confabulação fracassou, voltando-se contra ele mesmo. E note o que fez ele perder. Primeiro, ele não entendeu o coração do seu líder, do seu rei. Segundo, ele perdeu a alegria por problemas pequenos. Gente, ele tinha tudo. Ele só não tinha Mardoqueu se dobrando diante dele. Imagine, que ele tinha tudo, mas tinha um cara lá no reino que quando ele passava não o beneficiava. E por conta daquilo, ele armou um plano para destruir aquele homem. E ele preparou uma forca para enforcá-lo, e foi enforcado naquela mesma forca. Eu quero dizer que aquele que cava uma cova, nela vai cair. Ele estava desesperadamente inseguro e ardia de inveja. Estava disposto a fazer qualquer coisa com o objetivo de triunfar. Escutava as pessoas erradas. Eu estou falando com você hoje. Escutava as pessoas erradas. E tinha uma opinião demasiado alta de si mesmo. E por fim colheu o que semeou. Para fazer sua liderança crescer, portanto, líderes precisam crescer. Crescer não é opcional, você precisa se desenvolver. Saul estava estagnado. Ele se tornou rei e foi isso que ele fez. Ficou ali.
tentando governar com as ferramentas que tinha, mas ele não adquiriu novas ferramentas para liderar. Davi aprendeu a atirar com a funda, com a mão esquerda, aprendeu a usar da espada, aprendeu estratégia política, se tornou um cientista político, se tornou um líder, um estrategista de guerra. Davi estava aprendendo habilidades. Cada um de nós tem que aprender habilidades. Se eu soubesse o que eu sei e fosse a pessoa que eu sou há 30 anos atrás, eu estaria há 30 anos atrás onde eu estou hoje. Você precisa crescer. Crescer não é opcional. Você precisa ler um livro por semana, pelo menos a cada 15 dias. Faça-se esse favor a si mesmo. Quais são os seminários? Quais são as ferramentas que você está adquirindo para a sua liderança? Se você não cresce, você se torna um estorvo. Você tem que ser o melhor pai, o melhor filho, o melhor marido, uma melhor esposa, o melhor líder, o melhor cidadão. E para isso, amplie seu círculo de relacionamentos. Expanda o seu círculo de conhecidos. Isso pode ser um incômodo, mas você vai precisar disso. Network, relacionamentos. Você vai ficar exposto a novas ideias. Isso vai ajudar você a ver coisas de um ponto de vista diferente. Aqui estão algumas sugestões para ampliar seu círculo de conhecidos. Peça aos seus amigos que lhe apresentem os amigos deles. Relacione-se com outras pessoas que têm habilidades em sua área, diferente das suas. Faça um esforço especial para conhecer pessoas que tenham forças diferentes das suas. Ao invés de ficar invejando porque fulano é bom naquilo, entenda que ele tem habilidades que são diferentes das suas e vocês se complementam. Para de competir. Vá além dos seus preconceitos pessoais e estenda-se além da sua rotina. Estudo de caso bíblico é Pedro e Cornélio. Ainda que Jesus tinha dito para Pedro que ele tinha que pregar o evangelho em todas as nações do mundo, para todas as pessoas, ele teve um problema enorme para falar o evangelho para o centurião romano chamado Cornélio. Pedro teve que ir além dos seus preconceitos para se relacionar. Deus teve que dar uma visão para Pedro ir lá pregar o evangelho em Cesareia Marítima. O resultado foi a salvação de Cornélio. O resultado foi que o evangelho transformou a casa de Cornélio. O resultado é que um mundo novo estava nascendo. Esse encontro expandiu radicalmente o ministério de Pedro e fortaleceu a sua influência. Eu estou dizendo aqui, você está no seu ponto de inflexão, para uma expansão extraordinária, para um tempo de resgate e de restituição, para um tempo de avanço, como Caleb hoje. Você precisa gritar: dá-me a minha montanha. Quantos querem a sua montanha hoje aqui? Então há dois princípios para desenvolver sua influência com seus companheiros. Primeiro, permita que a melhor ideia ganhe. Não sou autor dessa ideia, ela não pode ser verdade. Resista à tentação de lutar para que a sua própria ideia prevaleça quando não é a melhor de todas as expostas. Não finja que é perfeito. Admita suas falhas, peça conselho e aprenda com os demais. Eu tenho medo de gente perfeita. O que os líderes 360 graus praticam para guiar seus subordinados é a terceira ponta do líder 360 graus. Se a liderança para cima é siga-me, estou logo atrás de você. Se a liderança para o lado é siga-me, caminharei com você. A liderança para baixo é siga-me, agregarei valor a você. Jesus disse aos discípulos: siga-me e eu os farei pescadores de homens. Fique de pé. Líderes lideram através da influência e não da posição. E quando você se alinha a esse tipo de liderança, você acessa as vitórias que o líder obteve. E a partir disso você consegue construir. Liderança não é um evento. Liderança é desenvolvida nas trincheiras. Liderança é uma arte. Todo problema é um problema
de liderança. Nós teríamos um país melhor se tivéssemos líderes melhores. Você precisa aprender liderança para liderar seus filhos, para liderar sua casa, para ser uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma boa empresária. Princípios de liderança podem ser aplicados em qualquer esfera, porque eles são universais. E quando você aprende a liderar, você se torna a resposta que as pessoas precisam. E você não precisa de uma posição oficial. Algumas pessoas querem ser pastores aqui no ministério, e eu digo para elas: você precisa primeiro ser pastor, para depois ser reconhecido como pastor. Nós não reconhecemos algo que já não acontece. Davi se tornou rei depois que aprendeu a reinar. Ele foi ungido rei e não começou a reinar até que recebeu as ferramentas que um rei precisava. José não se tornou o grão-vizir, a sua visão não se cumpriu até que ele passou por todo aquele doloroso processo para adquirir as ferramentas que precisava para liderar. Eu vou repetir isso para você. Você não está onde você deveria estar, porque você ainda não tem as ferramentas que você precisa para estar lá. Aprimore-se, aperfeiçoe-se, aprenda, desenvolva-se, seja melhor do que você é. Olhe-se no espelho, dê um joia e pergunte: aí, você é melhor hoje do que ontem? Um melhor líder? Uma melhor pessoa? Ou você está se transformando num estorvo? Vamos mudar esse algoritmo hoje. Quantos estão comigo? Feche seus olhos. Qualquer pessoa que não cresce, uma criança, está doente. Qualquer cristão que não cresce está doente. E é Paulo quem vai falar: vocês deveriam comer alimento sólido, mas vocês são carnais. Embora devessem ser grandes, vocês ainda são meninos. Porque vocês ainda vivem em iras, e raivas, e discussões, e divisões, e carnalidades. Eu vejo tantos cristãos cheios de tampas, cheios de impedimentos, cheios de bloqueios. Deus limpou o caminho de Saul para que ele liderasse Israel, mas ele estava cheio de bloqueios internos que não conseguiu superar. Então o seu problema não estava fora dele, estava dentro dele. Você precisa ser curado. E você precisa lidar com a mentalidade de vítima. Ei, você não pode ajudar os pobres enquanto você for pobre. Você precisa de uma mentalidade de abundância. Você precisa quebrar o estigma religioso e a falsa humildade. Seu manto e sua capa estão velhos. Você precisa de um novo manto e de uma nova unção para um novo tempo. Deus está levantando líderes. Liderança é o nosso assunto nos próximos meses. São líderes não comuns, são líderes extraordinários. Eu sempre pensei que nós deveríamos viver uma vida em que, se a Bíblia estivesse sendo escrita hoje, o nosso nome estaria sendo citado como grandes referências de liderança no mundo. Mas alguns estão em busca somente de sobreviver, de manter o status. Gerentes não são líderes, administradores não são líderes. Gerentes, administradores mantêm as coisas como são. Líderes avançam para o próximo nível. Líderes aceitam desafios. Líderes promovem pessoas. Líderes vencem com as pessoas. Líderes capacitam as pessoas. Acordam o que existe de melhor nas pessoas. Líderes têm uma visão e eles convencem as pessoas a ir com ele ao lugar onde eles estão as levando.
É o que Moisés diz: o Senhor está vos dando uma terra que emana leite e mel. É o que Josué faz, que os introduz na terra prometida. É o que Paulo fez ao pregar o evangelho no mundo inteiro, plantando igrejas, bispos, pastores e presbíteros em cada lugar. Feche seus olhos hoje. Hoje seja ativado, acordado, despertado. Você não precisa ser o primeiro. Você não precisa ter uma posição para liderar. Você não precisa ter um título. Você simplesmente tem que ser fiel e leal a Deus nos dias dos pequenos começos. Você tem que servir a Deus com lealdade nas coisas que te foram dadas. Deus perguntou para Moisés: o que tu tens na mão? Uma vara. É com essa vara que você vai fazer seu ministério acontecer. É Sansão com a queixada de jumento. É Davi com uma funda e 5 pedras lisas do ribeiro, com uma harpa, com 400 homens que ninguém queria eles, que se tornou o maior exército. O que você tem já é o suficiente para você criar o que você precisa. Tudo o que você precisa para o futuro já está nas suas mãos. Então pare de reclamar, pare de se ver com a vítima. Há muitas pessoas que acham que têm motivos para ficar com raiva e ressentidos. Entra na fila. Todos nós aqui temos histórias tristes para contar, mas muitos de nós resolveram superá-las e se tornar testemunhos de vitória para aqueles que vêm depois de nós. Entra na fila. Pai, hoje eu peço que teus filhos sejam despertados para ser a versão superior, atualizada, melhorada, aperfeiçoada, refinada. Depois de tantas perdas, dores, sofrimentos que nós passamos, todos nós, porque é isso que Pedro fala, que as nossas tribulações estão sendo vividas por todos os irmãos no mundo inteiro. Todos nós temos desafios, temos nós que precisam ser desfeitos, temos batalhas que estamos lutando, mas hoje estamos como Caleb, queremos a nossa montanha, queremos o nosso lugar mais alto, queremos o lugar de conquista, queremos aceitar o desafio de ser líderes melhores, pessoas melhores, que fazem a diferença no lugar onde estão. Abrimos mão da desculpa, abrimos mão das desculpas, e aceitamos o desafio de viver o teu sonho, o teu plano. E estamos aqui hoje arrependidos pela nossa indolência, mornidão, arrependidos por conta da nossa procrastinação, nossa prevaricação, como atrasamos o que nos foi destinado, porque resolvemos nos envolver com atividades infrutíferas. Muita gente envolvida com pecados que as amarram em pontos como que cadeias que lhes prendem, eles fixam ao chão e as impedem de voar. Mas hoje estamos aqui pedindo perdão e dizendo que vamos tomar o caminho do desenvolvimento pessoal, o caminho de ser mais habilidosos com o cônjuge, no casamento, mais habilidosos no tratamento com as pessoas, na formação de equipes, em tirar os olhos de nós mesmos e começar a olhar para as pessoas, entendê-las, ajudá-las, porque no momento em que nós fazemos isso, nós estamos na estrada para serem pessoas que influenciam outros e, portanto, líderes. Deus está te dando uma capa hoje para esse tempo. Ele está tirando o velho vestido. Ele está tirando de você a ansiedade, talvez, por reconhecimento. Há tantas pessoas que têm uma autoestima tão baixa que saem publicando aí sua imagem. Ei, você não precisa mais disso. Você é aceito, você é querido, você é benquisto. Você não precisa de publicidade pessoal. Faça apenas o seu serviço. Seja fiel às coisas pequenas. E do lugar onde você está,
influencie, guie processos, promova demandas, faça projetos, busque a Deus e veja sua mão agir, abrindo caminhos e portas, levando você ao lugar do seu destino. Então abraça a pessoa do seu lado. E ore com ela por um instante. Apresente-a perante o Senhor. Peça que Deus a visite com uma graça especial essa noite, com um favor, com sua bondade, com sua fidelidade, com seu poder, com sua vitória, com sua graça. Liderança não é posição, liderança é influência. Um líder precisa se liderar para chamar outros para segui-lo. Nós oramos por uma geração nova de líderes na comunidade das nações. Gente de confiança, gente que é amiga, gente que tem os olhos para o outro, gente que se dedica à vitória dos outros, gente que interpreta os sonhos dos outros, gente que vive e pode dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em 2 Reis capítulo 5, conta-se a história de Naamã e a jovem serva, que foi capturada pelo exército sírio. Aquela jovem menina ganhou a confiança de todos os que a serviam, como José. Confiança é a grande moeda da liderança. E quando você tem credibilidade, as coisas seguem você de maneira fácil. A influência é a grande chave que você conquista sobre seus líderes, sobre seus pares, sobre as pessoas que trabalham com você. Paulo sofreu um naufrágio, e é incrível como ele era qualquer um, junto com os outros que estavam presos com ele quando estava indo para Roma. Mas no final da viagem, todos escutavam Paulo. Ele se tornou o líder do barco, porque ele tomou iniciativa, porque ele falava com credibilidade. Não negocie suas palavras, não negocie a verdade. Ele falava com segurança, ele ofereceu ânimo às pessoas. Um líder oferece ânimo às pessoas, encoraja as pessoas. Ele foi um exemplo de atitude positiva. Nós precisamos de novos líderes para o sistema educacional desse país. Estava conversando com um grupo de pessoas lá em cima agora, donos de escola. Eu falei: meu desafio para essa estação é abrir escolas, formar a base, desafiar meus amigos, meus pares, pastores do Brasil inteiro, a abrir escolas em suas cidades. Nós precisamos de líderes que não negociam a verdade, editores, escritores, jornalistas, que falam a verdade, não uma narrativa daquilo que... Empresários que não amam o dinheiro, mas que usam o dinheiro para transformar a realidade. Eu sinto que nós estamos recebendo uma capa de liderança esses dias com a chegada do Maxwell aqui. E eu sinto que você, na sua esfera e na sua área, vai receber a confiança de Deus para executar coisas maiores dentro do seu chamado. Quantos querem receber isso hoje? Quantos querem a sua montanha? Eu sinto que existe uma capa de liderança sobre a comunidade das nações em todas as esferas. Eu não sei qual é o seu ponto, o lugar, a sua geografia, a sua esfera. Eu sei que Deus está hoje convocando você. Você foi convidado a se converter e você se tornou um cristão, eu suponho.
Você nasceu de novo, você foi batizado, e você foi chamado talvez para o ministério, mas essa noite é uma noite que Deus está chamando você de novo. Você pode ouvir? Deus está chamando: onde estão aqueles que eu vou enviar? Onde estão aqueles que eu vou enviar para os negócios e vão chegar lá e vão ganhar tanto dinheiro que vão financiar os meus projetos e não vão viver em arrogância, em soberba ou em ostentação, porque o dinheiro serve a um propósito e não simplesmente para o ego. Onde estão aqueles que serão políticos nas esferas e vão defender meus valores? Onde estão aqueles professores e donos de escola que vão fazer o sistema educacional declinar perante o Cordeiro, perante Jesus, e reconhecê-lo que Ele é o grande mestre, o mestre dos mestres? Onde estão os jornalistas que não vão contar narrativas, mas fatos de verdade? Pai, hoje, Senhor, nós oramos por todos aqueles que estão aqui e que nos assistem pela internet. Recebam uma capa hoje. Liberamos esse manto, essa autoridade, essa graça especial para executar teus planos nesse mundo, para fazer a diferença em sua esfera. E amplia, Senhor, 10 vezes. Como o Senhor deu a Daniel 10 vezes mais sabedoria, amplia hoje, exponencializa hoje o que essa pessoa faz, de maneira que ela tenha uma influência maior para o teu reino, uma influência maior para fazer a diferença no mundo, e que ela conquiste os corações dos seus líderes, conquiste o coração dos seus pares, e que elas liderem as pessoas que estão abaixo dela com temor e tremor, e com corações rendidos àquele a quem devemos e haveremos de prestar contas. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Saia daqui hoje com essa capa, aprimore os seus dons e as suas habilidades, e seja uma testemunha de Jesus na sua esfera de ação. Seja capacitado pela unção, porque o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas, porque com Deus nós saltamos muralhas, com Deus nós desbaratamos exércitos. Seja um vencedor, mais que vencedor em Cristo Jesus. Uma ótima noite, uma ótima semana.